Olá, tudo bem com você? Vamos hoje continuar o nosso estudo sobre os termos da oração. Vamos ver o último termo ligado a nome. Já vimos o adjunto adnominal, já vimos o complemento nominal e hoje é a vez do aposto. Vimos que o adjunto adnominal vem ligado a substantivo, o complemento nominal vem ligado a substantivo, adjetivo e advérbio, e o aposto, que é um termo acessório, só vem ligado a substantivo. Às vezes, ele vem também ligado a um substantivo que esteja representado por um pronome. É um pronome que vai estar no lugar do substantivo e um aposto pode vir ligado a ele. Tudo bem? Continuando a aula, nós vamos ver também hoje adjunto adverbial e vocativo. Acompanhando o estudo desses termos, veremos como é que se utiliza a vírgula. Sim, porque a vírgula tem um propósito. Não se usa, como muitos dizem, só para dar uma pausa. Vamos ver hoje exatamente como fazer uso desse sinal tão importante na nossa escrita. Comecemos então pelo aposto. Acompanhem comigo os tipos. Não se prenda à nomenclatura. Preste atenção a como identificar e separá-los daqueles termos já vistos, o adjunto adnominal e o complemento nominal. Vamos ver. Veja a definição. Aposto é um termo que explica, especifica, desenvolve ou resume outro termo que tenha como núcleo um substantivo. Lembre-se, ou substantivo ou então um pronome que esteja no lugar desse substantivo. O primeiro exemplo que aparece aí para nós. O Brasil, país de dimensão continental, apresenta rica cultura. Vejam que nós temos aí em amarelinho uma explicação sobre o Brasil. Estamos ampliando o significado do termo, do substantivo Brasil. Quando eu falo em termo, eu estou falando no sujeito. Veja, o Brasil representa aí o sujeito. Brasil, a palavra Brasil, é núcleo desse sujeito. O termo que veio depois, não é? País de dimensão continental, simplesmente amplia o significado do substantivo. Entendido? Continuando, então. Observe o segundo exemplo. A Avenida Brasil localiza-se na Zona Sul. Bom, poderia ser aí a Avenida Rebouças, eu poderia dizer a Avenida dos Maracatinhos, mas eu tenho aí a Avenida Brasil. Não é uma avenida qualquer, eu estou dando um nome para essa avenida, é um nome próprio, um substantivo próprio. Não confunda esse substantivo Brasil, que está especificando a avenida, com o adjunto adnominal. Por que não, já que ele vem ao lado do nome? Porque o que nós temos aí é um nome especificando outro nome. Um substantivo próprio especificando um substantivo comum, avenida. Se eu dissesse, por exemplo, o aluno Marcelo gostou da aula, Marcelo seria um nome próprio especificando, por exemplo, um nome comum, aluno. Entendido? Vamos a mais um exemplo. Visitamos diferentes lugares. Quais são esses lugares? Museus, igrejas, praças e feiras populares. Observem que diferentes lugares exercem a função de objeto direto. Eu poderia parar por aí a oração, mas que tal enumerar, colocar elementos que deixem mais claro essa informação que o substantivo lugares traz nesse período? Então, colocam-se 2 pontos e aí vem a enumeração. Quais são os lugares? Museus, igrejas, praças e feiras populares. Esse é um aposto enumerativo. Lembre-se que vocês encontrarão outros nomes, não é? Nem sempre aparece desta forma, aposto enumerativo. Mas essa nomenclatura, apesar de haver aí uma discordância dos gramáticos, não é? Ela servirá como um guia para você identificar. O vestibular não pede para você classificar o tipo de aposto, mas para você identificar que ali há um aposto. Ficou claro? Por exemplo, você pode encontrar numa gramática aposto resumidor ou aposto resumitivo. Qual dos dois eu vou seguir? Não se preocupe com isso. E essa nomenclatura ela é realmente variável. Bom, vamos ver esse último exemplo. As dificuldades, as críticas, a incompreensão, nada o fez desistir. Observem que esse pronome indefinido nada resumiu todos os substantivos antes citados. Nós tínhamos um sujeito
composto, as dificuldades, as críticas, a incompreensão. O nada apareceu para resumir esse sujeito composto. Ele é um aposto resumidor e que para alguns gramáticos vai assumir também nessa oração a função de sujeito. Ele vai ter duas funções? Sim, você pode chamá-lo de aposto resumidor de um sujeito composto ou chamá-lo sujeito simples, representado por um pronome indefinido. Entendeu o que é aposto? Muito bem. O importante é que você perceba, é um nome que está ligado a outro nome, explicando, especificando, enumerando, resumindo um substantivo. Tudo bem? Vamos aproveitar esse assunto aposto e estudar a colocação da vírgula. Como é que se usa a vírgula? Quando é obrigatório, quando não se deve utilizá-la em relação a esse termo aposto. Vamos voltar a esses exemplos rapidamente para que você, junto comigo, observe a colocação da vírgula ou o não uso da vírgula. Vejamos. O Brasil, vírgula, país de dimensão continental, vírgula. Todo aposto explicativo será virgulado, quer dizer, virá ou entre vírgulas ou separado, né? Supondo que fosse um aposto que viesse ao final da oração. De qualquer forma, ele estaria separado do substantivo ao qual se refere por uma vírgula, já que ele é um termo acessório que foi colocado como um acréscimo ao termo principal, que é Brasil. Vamos ao próximo. A Avenida Brasil localiza-se na Zona Sul. Vejam, nós não separamos por vírgula Avenida e Brasil. Já que se está especificando um nome comum, colocando um nome próprio, não há por que separar um substantivo comum do substantivo próprio que dá nome a esse substantivo comum. Então, aposto especificativo nunca virá separado por vírgula do termo a que se refere. Ficou claro para você? Vamos ao outro tipo de aposto. Vocês perceberão que o aposto enumerativo vem após dois pontos. Como ele é enumerativo, pressupõe-se que haja mais de um elemento, mais de um substantivo. Então, é uma enumeração. Veja, museus, vírgula, igrejas, vírgula, praças e feiras populares. Para se separar os elementos que compõem essa enumeração, a vírgula aparece. Antecedendo o aposto enumerativo, vai haver ou dois pontos e pode ocorrer também de aparecer um travessão. Mas separando os elementos dentro do aposto enumerativo, as vírgulas estarão presentes. Último exemplo, observem. Temos uma enumeração no início, as dificuldades, vírgula, as críticas, vírgula, a incompreensão. Nesse caso, as vírgulas não vieram separando termos que compõem um aposto enumerativo. Você está percebendo, e eu já disse, que se trata aí de um sujeito composto. Então, os núcleos estão sendo separados por vírgula. Agora, no momento em que se foi colocar o aposto resumidor, a vírgula apareceu para indicar o nada não é uma continuidade de dificuldades, críticas e incompreensão, mas é um termo colocado a mais, uma palavra que foi colocada a mais para resumir os termos antes citados. Então, vamos lá. Sempre antes do aposto resumidor, que é representado por um pronome indefinido, vai aparecer a vírgula. Entendido? Bom, eu espero que você perceba que não se coloca a vírgula, então, por acaso. Você coloca para separar elementos. Ela tem sempre uma justificativa. Nós vamos ver isso também agora em outros termos. Vamos ver o adjunto adverbial. O que é o adjunto adverbial? Você se lembra de quando eu falei do adjunto adnominal? Ad, nome, ao lado do nome. Agora ele é adverbial, advérbio. Ele não vai estar necessariamente ao lado de um verbo, mas ele se refere a um verbo que esteja presente ali na oração. Em toda oração há verbo ou locução verbal. Às vezes se refere à oração inteira e pode acontecer também de um adjunto adverbial intensificar um adjetivo presente na oração ou intensificar um próprio advérbio. Eu posso dizer, por exemplo, que alguém é bonita ou dizer que alguém é muito bonita. Observem como esse muito intensificou
esse adjetivo bonita. Esse muito é um adjunto adverbial. Observe que o adjunto adverbial também é acessório e ele serve para indicar circunstâncias. São muitas as circunstâncias. Nós não vamos enumerar todas e nem é necessário fazê-lo, porque o importante é que você perceba como identificar que aquele termo é adjunto adverbial e que ele indica ali naquela oração uma circunstância de modo, ou de lugar, ou de causa, ou de companhia, ou de dúvida, ou de negação. Vejam só quantas circunstâncias eu já passei para vocês. Há outras ainda. E essas você vai aprender comigo a identificar até o final do nosso curso, em outros exemplos, em outros textos que nós vamos analisar. Hoje veremos só alguns, só para que você entenda como se identifica. Vamos lá para a tela e vejamos os exemplos. Vejam, a definição, termo acessório que indica as circunstâncias em que se desenvolve um processo verbal e também intensifica o próprio verbo ou adjetivo ou advérbio presentes na oração. Vejam, ontem ele chegou cedo à escola. Ontem é uma indicação de tempo, uma circunstância temporal. Quando ele chegou? Agora, ele chegou cedo, também estou me referindo a tempo, a um momento. E aonde ele chegou? Ele chegou à escola. Estamos falando também do lugar, mais uma circunstância em relação ao verbo. O outro exemplo, a cidade à noite fica mais bela. Vejam lá, circunstância de tempo à noite e de intensidade mais bela. Com os amigos, ela percorreu rapidamente a cidade. Vejam lá, com os amigos é a companhia, ela percorreu com eles e rapidamente foi o modo como percorreu. Vocês aí vão observar já a questão das vírgulas. Usa-se a vírgula em relação ao adjunto adverbial quando ele é deslocado. O que é ser deslocado? É estar num lugar que não é o dele. Ele deveria estar, quando se refere ao processo verbal ou à oração inteira, ao final da oração. Se ele vier no início da oração ou no meio dessa oração, esse adjunto adverbial será virgulado. Vejam o ontem, vejam o à noite e vejam com os amigos. Todos os termos estão deslocados no começo ou no meio da oração e virgulados. Entenderam esse uso da vírgula? Muito bem. Para encerrar nossa aula, pense no vocativo. O que é o vocativo? Vocativo é uma expressão de chamamento. Estaremos chamando o receptor. E é apenas para isso que serve o vocativo. O vocativo é um termo independente da oração e, por ser independente, será sempre virgulado, seja no começo, no meio ou no final da oração. O mais importante, não confunda vocativo com sujeito. Veja os exemplos. Querido aluno, leia sempre. O sujeito é oculto, leia você sempre. Querido aluno, fico feliz com o seu sucesso. Eu fico feliz. Vocês perceberam? O vocativo, mesmo que viesse ao final, seria isolado pela vírgula. Ele é um termo independente, por isso sempre virgulado. Ficou claro para vocês? Aprendemos então na aula de hoje os termos aposto, adjunto adverbial e vocativo e o uso da vírgula em relação a esses termos. Espero você na próxima aula e um grande abraço.